Bom dia, senhoras e senhores, começa agora a live de número 13, a live que vai falar sobre concessionária na prática, como é uma atividade no dia a dia aí de uma concessionária. Eu vou trazer para vocês aqui como todos os setores interagem, quais são os setores existentes dentro da concessionária, isto tendo em vista que eu atuo em uma concessionária há 5 anos e cada contrato de uma concessão prevê um tipo de atuação, um tipo de investimento. Então eu vou falar da concessionária que eu trabalho, a forma como ela atua, que no geral é bem parecido com a forma como as outras concessionárias também atuam aí aqui no nosso país, dentro do Brasil. Então vou dar aí uns 3, 4 minutinhos para quem estiver online conseguir entrar na live e já vamos falar sobre o assunto do dia. Antes eu gostaria apenas de agradecer a todo mundo que tem participado aqui das lives, que tem interagido, tem mandado mensagens, tem dado um feedback aí que tem sido extremamente positivo. Estou gostando muito de fazer esse projeto das lives, de trazer para vocês um conteúdo sobre infraestrutura rodoviária. Muitas pessoas não têm contato com isso, nem mesmo durante a faculdade, porque quando a gente está lá, a gente vê um conteúdo muito teórico, direcionado apenas para a execução de algumas atividades básicas de cada matéria que é proposta na grade curricular. Porém, a gente não tem uma visualização do mercado de trabalho, então eu busco trazer isso aqui para minha rede social, porque para um estudante pode ser uma ótima oportunidade de direcionar o foco para uma área de atuação específica e dedicar aquilo ali para quando ele entrar no mercado de trabalho, ele já ter um direcionamento para onde ele quer ir. E para um profissional, aquele que está fora do mercado de trabalho ou quer migrar para uma outra área, pode ser uma possibilidade aí de abrir uma janela e a pessoa poder fazer uma opção de forma mais assertiva. Então nas lives aqui, essa é a 13ª live, nas outras 12, quais foram os temas que nós abordamos? Vou falar os temas enquanto o pessoal entra aí na live. Mais uma vez, muito obrigado a participação de todo mundo. E nós falamos então sobre, primeiramente, 10 motivos que me fizeram optar pela engenharia de infraestrutura rodoviária. Eu falei também na segunda live qual era a importância da infraestrutura para o desenvolvimento do país. No segundo dia de lives, eu mostrei como saber tudo sobre infraestrutura rodoviária sem o auxílio de uma instituição de ensino ou ter que fazer algum investimento financeiro. Você pode ficar sabendo de tudo com base nas instruções e normatizações existentes e disponíveis nos sites aí dos órgãos fiscalizadores. Eu mostrei quais são os sites, mostrei a possibilidade de pegar todos esses documentos, então fiquem à vontade para utilizar isso aí como uma ferramenta de instrução, uma ferramenta para buscar conhecimento. Falei também sobre uma análise de casos de acidentes, 2 acidentes aí rodoviários na visão de um engenheiro, como eles poderiam ter sido evitados, o que ocasionou esses acidentes, não de fato o que a perícia comprovou ali, deixou como exato para a ocorrência dos acidentes, mas na minha visão, o que poderia ter causado, quais dispositivos e elementos aquela via apresentava que poderiam ter chegado a esse fator aí do acidente. No terceiro dia de lives eu falei sobre concessionária. Eu falei sobre projetos rodoviários, eu me enganei aqui, pulei um dia, projetos rodoviários etapa por etapa, então eu falei sobre cada caderno de um projeto rodoviário, falei aí de projeto funcional, estudos de projeto geométrico, de terraplenagem, drenagem, pavimentação, obra de arte especial, sinalização, obra de contenção, obras complementares, então falei um pouquinho de cada projeto aí para as pessoas entenderem qual a complexidade de um projeto rodoviário e poderem ter uma noção aí daquilo que ela pode ter mais tato para poder trabalhar, quais opções ela pode ter na hora de escolher. Falei sobre formas de empreender na engenharia, porque tem gente que não quer ser CLT, não quer ser concursado, então quais são as formas de empreender? Fiz uma live mostrando isso. Falei também sobre concessionária, curiosidades, mitos e verdades. Tudo aquilo que as pessoas me perguntam durante apresentações, durante reuniões aí com entidades, durante reuniões com lideranças políticas, geralmente existem algumas questões mais comuns voltadas para concessionárias. Então, eu esclareço muitas dessas dúvidas que eu carrego aí na minha memória, que são rotineiras em todos os locais onde nós vamos. Falei sobre marketing digital para engenheiros com a engenheira Camila Soares, que é especialista no tema, está lançando aí
a jornada do engenheiro digital na semana que vem. Então quem quiser vai no perfil dela, é @engcivilcamilasoares, e acompanhe todo o conteúdo que ela posta lá. Pode ser o diferencial que você precisa para sua carreira, para estar fechando a agenda e lotando a sua agenda. Pode ser o diferencial para você estar se destacando no seu segmento de atuação, seja ele na engenharia ou não. Fiz live também aqui com 10 postagens, top 10 do meu feed, explicando quais foram aquelas que tiveram maior interação e trazendo informações mais completas sobre aquelas postagens. Falei sobre rodovias, pontes e viadutos pelo mundo, algumas pontes notáveis, viadutos notáveis, rodovias que tem aí uma certa visibilidade a nível internacional. Então apresentei todas elas e falei um pouquinho de rodovias, dei mais alguns conceitos na live de ontem. E para começar o dia de hoje, vamos lá, concessionária na prática. Se você está assistindo essa live, gente, manda ela, compartilha para os seus amigos. Clica aqui na flechinha, ó, manda para os seus amigos, porque esse tipo de conteúdo está aqui sendo disponibilizado de forma gratuita. Eu não estou vendendo curso, eu não estou vendendo nada, eu estou fazendo conteúdo para quem tem interesse em aprendizado. Então, se você é profissional, se você é estudante, mande para sua rede de contatos que está ligada à engenharia, para o pessoal ficar por dentro também do assunto, ter acesso ao conteúdo e poder aprender um pouco. Quem é civil, quem é leigo também, pode aproveitar esse material, porque quando a gente fala de rodovia, a gente fala de algo que impacta na vida de todo mundo. O sistema de transporte rodoviário representa 90% do transporte aí de passageiros. Então, é um modal significativo e a gente tem que ter em mente alguns conceitos, até para nós sabermos utilizar melhor a via na qual nós estamos transitando. Então, quando você sabe aquilo que você tem nas mãos, você sabe os seus direitos, você sabe onde você está transitando, de que forma você pode ser atendido caso aconteça algum incidente, você aproveita melhor desses dispositivos e esses elementos que estão ao seu alcance. Então vamos lá. Deixa eu mandar aqui então, deixa eu já clicar no aviãozinho, mandar pro pessoal aqui, ó. Ó, a turma aqui que é engenheiro, tô mandando aqui para estudante também. Vamos lá, aproveita aí e manda essa live pros seus amigos. Vamos compartilhar, porque conhecimento, gente, conhecimento nunca é demais. Nós estamos chegando aí ao final, né, da semana de lives. Espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente trouxe aqui, de tudo que a gente falou, ó. O código da nossa live é o aviãozinho decolando. Então já estou mandando um aviãozinho aqui, foguetinho para o alto, porque nós já estamos voando em busca de conhecimento. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o tema de hoje, que é a concessionária na prática. Bom, a concessão em si é a transferência de um bem ou serviço público para uma entidade aí privada, para o setor privado. O nosso país ele trabalha com concessões desde a década de 90, ali os primeiros pacotes sendo efetivados em 97, em torno desses anos aí. Por que criou-se, né? Por que teve a necessidade da concessão rodoviária? Até 88 nós tínhamos o Fundo Rodoviário Nacional. Com o fim do Fundo Rodoviário Nacional em 88, o governo não tinha condições financeiras para estar investindo em ampliações, em duplicações, manutenção e restauração de todo o modal que ele possuía. Nós temos uma malha rodoviária muito extensa e para o governo arcar com todos os custos aí relacionados às melhorias nas rodovias é algo inviável. Então ele criou o programa de concessões para poder viabilizar o investimento feito através aí da arrecadação dos pedágios. Então a gente tem que entender que quando você paga um pedágio, você está pagando no investimento feito na via. Muitas pessoas questionam o valor tarifário aí de um pedágio, muitas pessoas questionam ter que pagar para transitar nessas vias. Porém, nós temos que entender que em países onde não existe, em sua grande maioria, concessões, foram feitas pesquisas com as pessoas para saber se elas teriam interesse em pagar o pedágio ou elas acham que apenas pagando os impostos esse valor seria convertido para infraestrutura. As pessoas que não pagam pedágio, as pessoas que estão nesses países que não têm um grande número de concessões, falou que preferiria pagar um pedágio. Por quê? Quando elas pagam um imposto, não necessariamente todo o valor
ou uma parcela desse valor tem que ser convertido para investimento em infraestrutura. Então este valor não fica garantido que será aplicado na malha rodoviária. Agora, quando você tem uma concessionária, é certeza que esse valor será convertido em melhorias, em ampliações. Então as pessoas preferem pagar o pedágio do que pagar impostos e esses impostos terem uma parcela voltada para investimento em infraestrutura. Então, só para a gente ter noção, os contratos de concessões no Brasil, eles variam em torno de 20 a 30 anos e cada contrato prevê um tipo de prestação de serviço, um tipo de investimento. Quando a gente vai analisar o contrato, a gente começa a entender por que as tarifas têm valores diferentes, quais são as formas que a concessionária tem que atuar. Aquelas concessões de 97 tinham, né, um prazo determinado aí, com um investimento previsto, com tecnologias a serem inseridas que hoje em dia são completamente diferentes. Os contratos evoluíram, os contratos estão bem diferentes, mais robustos e melhores, né? Vamos falar assim, com o tempo tudo vai melhorando, vai se encaixando. Eu tenho 5 anos de experiência dentro de uma concessionária e com isso eu vou trazer a forma que a concessionária onde eu atuo, como ela trabalha, como as engrenagens funcionam, como os setores conversam, quais setores existem dentro de uma concessionária, quais são as atividades que essa concessionária desenvolve aí no dia a dia. Quem estiver assistindo a live, estiver gostando, pessoal, se tiver alguma dúvida, coloca aqui na caixa de perguntas. Se você tiver algum comentário, coloca aí para eu poder estar lendo. Pode ser que a sua dúvida seja a dúvida de outras pessoas. Então, durante a live a gente vai conversando. Tem gente que deixa sempre para o final, me manda no direct. Depois eu respondendo a sua pergunta no direct, eu posso estar perdendo a oportunidade de levar a explanação para mais pessoas. Então, se você está gostando, clique aqui no coraçãozinho. Vamos interagir aqui na nossa live. Hoje é domingo, começando a semana, quase finalizando a semana de lives. Amanhã ainda temos muita live e vamos continuando aqui com o assunto então. A gente tem na nossa concessionária 2 grandes setores. O primeiro grande setor que eu posso falar é a engenharia. É o setor no qual eu estou inserido e é o setor que praticamente trata aí sobre as obras, né, investimentos, lida com projeto, planejamento e obra, além da conserva, que ainda tem a manutenção e restauração. Agora, existe um outro grande setor dentro da concessionária, que é o setor operacional, que é o setor que vai garantir a trafegabilidade da via, vai garantir que os usuários estejam trafegando de forma segura, com fluidez. Este setor ele é responsável pelo contato direto com o usuário, ele faz a interface ali, né, entre as obras e as pessoas que estão transitando. Então, vou dar mais detalhes aqui, passando setor por setor e vamos trocando essa ideia aí. A partir dessa divisão que eu falei, então, nós temos o setor operacional. O setor operacional, como que ele faz o atendimento de chamados? Quando você tem uma pane, alguma avaria no seu veículo, que seja, ou aconteceu um acidente na rodovia, as pessoas ligam até a concessionária para informar que precisam de um serviço emergencial. Quando acontece qualquer tipo de situação na rodovia, as pessoas precisam ligar na concessionária, elas ligam neste setor, o setor que se chama Centro de Controle Operacional. Lá tem o atendente que vai receber a ligação e vai direcionar, né? Por exemplo, você sofreu um acidente, ouviu um acidente, viu alguma situação de risco na rodovia, você liga para o CCO da empresa. A empresa vai receber o seu chamado e vai direcionar. O que é? É um acidente, então precisa ir uma inspeção de tráfego até o local para poder sinalizar, para poder orientar os outros motoristas, deixar o local seguro para que não aconteça novos acidentes. Então o CCO faz o acionamento do corpo de bombeiros, faz o acionamento da polícia, caso seja necessário. Então o CCO faz essa ligação, né, aí primária entre a pessoa, o que ela está precisando e como a concessionária vai atuar perante aquele incidente, perante aquele ocorrido. Então, o CCO é o Centro de Controle Operacional. Ele tem a tratativa com a inspeção de tráfego, ele consegue falar aí com órgãos, né, com entidades que podem auxiliar no atendimento na rodovia. A gente tem também as praças de pedágio. A praça de pedágio é um setor operacional aí. Ela todo mundo conhece, é o local ali onde você passa e paga a sua tarifa. Então, na praça de pedágio nós temos ali os operadores, né,
o operador ali na cabine para receber o valor da tarifa. Nós temos ali um centro de controle, né, da praça de pedágio. Então nós temos vários funcionários envolvidos naquela atividade. Além da praça de pedágio, eu posso citar também o posto de atendimento ao usuário. Aqui, gente, é até uma dica. Se você está transitando por um trecho concessionado, você tem a possibilidade de fazer a parada de forma segura em um posto de atendimento ao usuário. Muitas pessoas querem, eu preciso ir no banheiro, para o carro, por favor, eu estou passando mal. Eu preciso trocar a fralda da minha criança, eu preciso parar porque eu tenho um animal de estimação dentro do carro. Muitas pessoas utilizam o acostamento para fazer essa parada. A dica que eu dou é a seguinte: não faça isso, não coloque a sua vida e a vida da sua família em risco. Não pare no acostamento. As rodovias concessionadas, elas possuem postos de atendimento ao usuário. Esses locais são indicados através da sinalização, existem placas informativas. Eu mesmo, antes de trabalhar numa concessionária, eu não sabia desta prestação de serviço por parte da concessionária. Então, se você estiver transitando por um trecho concessionado, procure esses locais. Nesses locais tem funcionário ali capacitado para poder te orientar, te informar, te dar uma informação precisa, te receber ali. Você pode, ali tem água, tem um cafezinho geralmente, tem uma área para você descansar, sentar, dar uma relaxada, tem banheiro, o banheiro é limpinho, tem um fraldário. Nós temos toda essa estrutura disponível para o usuário utilizar. Você não vai pagar nenhum centavo para utilizar. Às vezes nas beiradas de estradas aí, a gente para em alguns comércios, a gente tem até que pagar para ir no banheiro. São banheiros aí que não são muito higienizados, então você fica ali de certa forma correndo um risco. Vá até um atendimento ao usuário. Esses locais estão preparados para te receber, esses locais estão equipados para te atender. Então, indico a utilização de posto de atendimento ao usuário. Nós temos também aí a inspeção de tráfego, que é o veículo, né, as pessoas, a equipe que fica transitando pela rodovia periodicamente. Se o nosso trecho aqui tem mais de 300 km, esses 300 km ficam subdivididos entre equipes de inspeção de tráfego. Diariamente, a inspeção precisa passar de período em período em determinado local. Então o carro fica indo e voltando, né, no seu trecho de atuação ali, identificando possíveis acontecimentos. Algum derramamento sobre a pista, algum incidente, alguma pane. Então, se você teve um exemplo, se você furou o pneu, está ali no acostamento, você está precisando trocar o seu pneu, você está parado ali, não está sinalizado de forma segura, pode acontecer outro acidente, mais um acidente, né, porque ali já tem um incidente, pode acontecer um acidente com você estando ali. Então a inspeção de tráfego, ao passar, ela vai identificar o que aconteceu com o seu veículo, ela vai te dar um suporte. Talvez você não tenha uma chave apropriada no seu veículo. Essa inspeção de tráfego vai dar o suporte necessário, vai sinalizar o local, vai te apoiar. Quando for uma questão de um acidente, ela vai chegar, ela vai sinalizar, ela vai orientar os outros motoristas, ela vai ajudar na fluidez ali da via em todos os aspectos. A gente tem então a inspeção de tráfego. Temos também o guincho que faz a remoção, né, dos veículos aí que tem pane, que tem avarias, que não conseguem prosseguir o seu caminho. Então nós temos o guincho para fazer a remoção e levar até o posto mais próximo. Uma coisa que as pessoas me perguntam é por que não leva em casa. Bom, gente, o contrato de concessão ele prevê esse tipo de serviço até um posto de serviço onde você esteja seguro, resguardado ali. Então esse guincho te deixa ali no local e você aciona então um serviço de emergência para o seu veículo. Então esse é o setor operacional. Podem ter outras atividades, outras pequenas funções ligadas a esse setor, mas eu estou falando de forma bem geral para vocês entenderem a magnitude da atividade que a gente desenvolve dentro de uma concessionária. Falando sobre a engenharia, então, nós temos aí 4 áreas: a área de projetos, planejamento, obras e conserva. Na área de projetos é a área onde eu atuo. Inclusive, a gente não elabora o projeto. O que a gente faz então? A gente contrata uma empresa para elaborar o projeto, a gente faz a interface entre a empresa que elaborou o projeto e o órgão fiscalizador. A gente põe o projeto para a avaliação do órgão fiscalizador. Antes disso, a gente vai fazendo análise junto ao projetista para otimizar o projeto, deixar ele de forma adequada para que seja execuível, né? Então,
feito dessa forma, a gente faz a interface com o poder concedente avalia, faz as considerações que ele achar necessárias, tem um corpo técnico que avalia o nosso projeto. Finalizada essa análise, a gente recebe um termo aí de não objeção. Então a gente está pronto para contratar uma empresa que vai executar o serviço, que vai executar a obra. Feito isso, o projeto ele passa para o setor de planejamento. O setor de planejamento vai fazer todo um orçamento e viabilizar a licitação dessa obra. Então, ali no planejamento são feitos os contratos, são feitos orçamentos, o processo todo licitatório em si. E finalizado este processo, a empresa que ganhou vem executar a obra. Já no setor de obras, é um setor com funções mais fiscalizadoras, porque como a gente não executa, a gente fica mais com uma função aí de fiscalizar, entender o projeto, visualizar em campo se ele está sendo executado, com os materiais que foram indicados, com a metodologia que foi indicada. Então, o setor de obras está diretamente ligado tanto aos outros setores que estão dentro da concessionária, quanto à engenharia, quanto às empreiteiras que estão lá em campo executando. Nós temos aí no setor de projetos, projetistas relacionados a todos os cadernos. Em planejamento, projetistas, pessoas responsáveis por cronograma, orçamento, planejamento de obra. Em obras nós temos os engenheiros, nós temos a equipe de topografia, nós temos todos os profissionais que podem auxiliar e orientar quanto a esses serviços. E nós temos também a questão da medição, então é aquele acompanhamento feito ali mês a mês, vendo o que foi executado para poder viabilizar o pagamento. Dentro da engenharia também nós podemos citar o setor de conserva. A conserva é aquele setor que vai cuidar do que existe, cuidar do que já foi feito. Então nós precisamos dar manutenção, a gente tem serviços periódicos para serem realizados, a gente tem que fazer então, mas o que tem de conserva, Lucão? Fala para mim. A gente tem tapa-buraco, a gente tem desobstrução de dispositivo de drenagem, recuperação de dispositivo de drenagem, a gente tem recuperação de dispositivo de contenção que foi ali danificado devido a algum acidente, que são defensas metálicas, barreira rígida. A gente tem também reposição de dispositivos, sinalizadores, taxa, taxão, placa danificada. São várias as questões que envolvem a restauração e a manutenção. Então, este é o setor de engenharia. Nós temos esses 4 grandes componentes. Passando para os setores administrativos, que compõem também as engrenagens da concessionária e dão todo o suporte necessário para as outras áreas, porque nós temos grandes setores que são operacional e a engenharia, porém, sem estes setores administrativos, nós não conseguiríamos trabalhar de forma plena, nós não conseguiríamos executar todas as nossas atividades. Então, nós temos aí nos setores administrativos o setor jurídico. O setor jurídico eles nos dá condições técnicas para poder responder a todo questionamento que é feito, eles nos dão embasamento jurídico para podermos estarmos garantidos do nosso direito contratual, das nossas funções, para a gente saber até onde a gente pode atuar, como atuar, qual a forma de atuar. Então, o setor jurídico dá todo esse suporte. Nós temos o RH, o DHO. Então, o setor é responsável pela tratativa com pessoas. Todas as contratações, processos de contratação em si, ali junto ao RH nós podemos destacar também o serviço da saúde e segurança do trabalho. Nós temos todas as atividades relacionadas às pessoas, então, sendo executadas por este setor. Nós temos também o financeiro responsável aí pelos orçamentos, pelo pagamento, responsável por todo o trâmite fiscal da concessionária em si. Então, um dos setores aí que é um pilar dentro da concessionária. Nós podemos destacar também a TI que dá aquele suporte técnico necessário a todas as áreas. A TI é responsável por deixar tudo em funcionamento, Nós, hoje em dia, não vivemos sem tecnologia. Deixa eu só fechar aqui, porque o sol já está raiando. A nossa live é às 6 da manhã, o solzão apareceu aí e está ofuscando aqui a imagem. Então assim tá melhor, Deu pra
Dá uma melhorada boa aí, ó. Vamos lá, após a TI, que viabiliza que a gente continue trabalhando aí com toda a tecnologia que a gente tem disponível, nós vamos ter o saque. Eu posso falar sobre o saque, que é um serviço de atendimento ao cliente. Esse serviço ele recebe ali todas as demandas, né? Ah, eu queria saber um pouco mais sobre tal obra, então qual que é o seu pedido? Ah, eu gostaria de ter uma informação, gostaria de agendar uma reunião. Então o saque faz essa interface junto aos outros setores da concessionária. Ele vai receber a demanda por parte do cliente, né, que é o usuário da via, e vai direcionar isso ali dentro da empresa. Então quando é um questionamento de projeto, ah, eu tenho um terreno lindeiro, eu queria saber como vai ser o projeto da obra que vai ser executada aqui próximo à minha casa. Então o saque tem a responsabilidade de fazer esse retorno à pessoa. Aquele primeiro atendimento, aquele número que a gente tem disponível para a pessoa ligar, vai ter ali algumas opções. Você pode conversar com o CCO, que é o Centro de Controle Operacional, e registrar algum acontecimento na via. Você pode fazer a opção por conversar com o Serviço de Atendimento ao Cliente, que é fazendo alguma solicitação. Eu gostaria de receber o projeto, eu gostaria de marcar uma reunião, eu gostaria de informar que em tal local está um acesso perigoso, eu gostaria de informar que tem uma cerca danificada. Então, o saque ele faz a interface entre o cliente e a concessionária, ele tem um prazo para poder responder, ele vai responder com base técnica, ele vai procurar o setor responsável e vai devolver para a pessoa que fez esse pedido. A gente tem também o PGS, Programa de Gestão Social. No Programa de Gestão Social, como o próprio nome já diz, a gente faz a conscientização de todas as atividades junto à sociedade. Como o nosso trabalho ele impacta não só economicamente, aonde a gente tem a malha rodoviária, a gente impacta também socialmente. Isso porque a vida das pessoas vai ser transformada com a presença de uma via melhorada, duplicada ali no local. Então o PGS ele faz reuniões, ele faz programas, atividades junto aos usuários. A gente pode destacar aí ciclista na via, a gente pode falar sobre campanhas que eles desenvolvem junto aos caminhoneiros, junto aos motociclistas, trânsito seguro. Então fazem blitz aí conscientizando as pessoas como transitar de forma segura em uma rodovia, faz aí movimentos com as escolas, levando a conscientização sobre trânsito lá para as crianças, porque é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa conscientizar a turma que está chegando aí agora, a turma jovem, para elas entenderem a importância da presença da rodovia e o risco que a rodovia pode trazer e como a rodovia pode ser algo benéfico para a sua vida. Entendendo isso desde criança, o adulto, a pessoa quando ela chega na fase adulta, ela tem uma noção muito maior sobre o serviço que a gente presta, sobre toda a atividade que está envolvida ali naquele ramal rodoviário. A gente tem também o setor de comunicação, que apresenta tudo que a concessionária faz aí aos jornais, aos canais, né, de comunicação da sociedade, porque se deixar pra gente, né, que é engenheiro ou outro tipo de pessoa ali dentro da concessionária responder, cada pessoa vai responder de uma forma. Então, para padronizar as respostas da sociedade aos setores aí responsáveis pela comunicação, a gente tem um setor específico que faz essa interface, que faz essa ligação, que vai passar a informação do que está sendo feito. Então, nós temos esse setor também. Esqueci de me falar um setor da engenharia também, que é o meio ambiente, que é muito importante, eu não poderia deixar de falar aqui. O meio ambiente que é responsável por viabilizar, né, todo o local do empreendimento onde a gente vai atuar. A gente tem uma obra, a gente precisa estar regularizado ambientalmente para poder fazer supressão vegetal, para poder fazer todas as atividades ali. Este é um setor muito complexo, a gente precisa, né, garantir todas as licenças necessárias, a gente precisa garantir que as atividades sejam feitas e para isso nós precisamos fazer reflorestamento, a gente precisa fazer remanejamento e esse setor é o que dá toda a base para a gente poder atuar aí. A gente tem também a diretoria, é claro que faz toda a gestão, né? A gerência das atividades e deixa tudo caminhar aí sobre os trilhos.
Então, isto é a concessionária onde eu trabalho. Basicamente, é claro que existem outros setores, é claro que existem mais profissionais envolvidos. Eu falei aqui de forma genérica, mas espero ter dado condições de entendimento como é que as engrenagens funcionam, como as atividades conversam e como os setores estão relacionados. Posso citar aqui outros setores, tão importantes quanto esses que eu falei, mas que eu não citei aqui porque não tem um motivo específico, mas que são setores que compõem a nossa grade ali, a nossa estrutura. Eu posso falar do setor da qualidade, que é responsável aí pelas auditorias internas, auditoria externa, a certificação que a gente precisa ser certificado quanto à qualidade para poder executar a nossa atividade. Eu tenho também setores responsáveis aí por toda a nossa frota, então eu tenho almoxarifado, eu tenho outros setores que vão dar base, que vão ajudar a concessionária a continuar executando suas atividades. Então, posso ter esquecido de mais alguns outros aqui. Olha para você ver como é que vai vindo assim na cabeça. Tem também o pessoal responsável pela manutenção técnica, que dá aquele suporte mais especializado em questão de elétrica, em questão mais voltado para esse direcionamento. São vários setores, é uma magnitude aqui quase que infinita de pessoas e profissionais envolvidos na concessionária. É por isso que a gente presta um serviço de qualidade. Nós temos muitos e muitos profissionais envolvidos nessa atividade, é um serviço muito sério, um trabalho muito importante que impacta a vida de milhares de pessoas. Para se ter noção desse número, em um feriado comum aí, a gente chega a receber até 250 mil clientes, né, usuários da nossa via. Então é um número muito significativo e a gente está falando da vida das pessoas. Então, esta basicamente é a estrutura organizacional da concessionária onde eu atuo. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, mande para mim no direct. Muito obrigado a todos que participaram aqui, as pessoas que estiveram online comigo domingo às 6 da manhã. Muito obrigado pela participação de vocês. À tarde tem mais uma live às 5 horas da tarde. Na live de hoje eu vou falar como está o mercado de infraestrutura, como é a projeção para este mercado num futuro próximo, num futuro um pouco mais distante. Nós vamos trocar essa ideia aí na parte da tarde às 5 horas. Amanhã tem mais live às 6 e uma live muito especial com a participação de Rangel Lage, um cara fera e referência no nosso cenário aí nacional como projetista estrutural. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, uma ótima semana e tchau!